Amazônia que temos, Amazônia que queremos. Segunda parte. Olá, velho! Nós estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a Amazônia e vamos apresentar algumas alternativas que vêm sendo pensadas para o desenvolvimento dessa importante região. Isso mesmo, Chiquita. Vamos conversar com pessoas que vivem na Amazônia e outras que estudam e que propõem possibilidades de uma vida melhor para a população que mora nessas terras. E a pergunta é a seguinte: será que não existe saída fora da lógica comercial que transforma tudo em mercadoria? Existe sim, Chiquita. E a primeira experiência que trazemos é a de muitos povos indígenas. Culturas que convivem com a floresta há milhares de anos, aprendendo com ela, construindo a vida dentro dela. É isso aí, e nós vamos novamente lá para a aldeia da Poti e da Maiá, para contar um pouco sobre as formas de economia dos povos indígenas. Isso aí! Eu vou contar para vocês como a gente faz lá na minha comunidade, porque cada povo indígena tem o seu jeito de pensar a vida e de pensar a economia. Nas coisas que a gente produz, que a gente planta, que recolhe da mata, o objetivo não é vender para ganhar muito dinheiro, nem para acumular. O que nós queremos é o sustento da nossa família. E todo mundo trabalha para isso, não é, Maiá? É sim. Desde pequenininha, a gente vai junto pra roça, ajuda a fazer as coisas e aprende junto com a família e com os irmãos maiores. Depois, quando a gente já cresce, já sabe fazer tudo. Isso é verdade. E tem assim, ó, tem trabalho que é de homem, tem trabalho que é de mulher e um ajuda o outro. Essa menina aqui, por exemplo, ela já sabe fazer um bocado de coisas, porque ela é muito inteligente. Sei sim, e também ensino para as crianças menores. A gente sempre anda junto, banha junto, brinca junto e uns com os outros. Na nossa comunidade, a gente quer ver as crianças crescendo bonitas. E também a gente quer ver a natureza, os animais, as árvores bonitas e fortes. Porque tudo tá ligado, né? A gente vive junto com a natureza, com as pessoas e com todos os seres da floresta. Tem muito espírito nessa mata que a gente precisa respeitar. E lá no meu povo, quando a gente faz uma colheita bem grande, é uma festa só. A gente faz ritual, dança, come, reparte. É bonito de ver a alegria do meu povo. Eu fico contente que só. E quando a gente faz festa, também aprendo muita coisa da nossa cultura. Aprendo a dançar, a falar palavras bonitas, aprendo a cantar e aprendo as histórias e a nossa tradição. Maiá, e tem que aprender mesmo, porque a pessoa não vive sozinha, ela vive numa comunidade. E além disso, ela faz parte de um mundo cheinho de outras vidas. A gente precisa aprender a respeitar tudo isso. Eu fico pensando, por que será que os brancos esqueceram que eles também precisam da natureza para sobreviver? Ninguém vive sem água limpa, sem ar ou sem as plantas que nos alimentam. Então, como podem destruir tudo isso? É isso mesmo, é uma pergunta que a gente deixa para você pensar. Até logo! Também são um exemplo para nós as experiências das comunidades ribeirinhas, que vêm trabalhando coletivamente na preservação de lagos e das nascentes dos rios. Vamos conversar aqui com Raimundo. Ele é um ribeirinho envolvido nessa luta. Conta aí, Raimundo, como foi que tudo começou lá na sua comunidade? Foi assim. Nossa comunidade estava padecendo com a falta do que comer. A gente saía para pescar de dia e nada. Saía para faxear à noite e trazia um pouquinho de peixe. Aí começamos a ver que tinha um montão de barcos peixeiros pescando de rede, de malhadeira, tirando tudo que achava. Nossa! Aí começamos a luta. Fomos atrás do Ibama, conseguimos uma licença e começamos a cuidar
para que peixeiro nenhum entrasse em nossa terra. Nossa comunidade também não pescava nos lagos. Passou um tempo e os peixes foram se criando de novo. Agora a gente consegue pescar na beira do barranco mesmo. Isso porque não arredamos o pé. Ficamos seguros nessa luta. Nossa, que coisa boa, né? Veja só como uma luta faz resultados, traz coisas boas para a comunidade. Mas todo mundo aceitou a proibição de pescar nesses lagos, Raimundo? Teve gente da comunidade que demorou para aceitar. Mas agora que está vendo o peixe se criando, todo mundo está concordando. E com os donos dos barcos pesqueiros era uma briga feia. Vimos muita gente armada, disposta a dar tiro na nossa cara. Mas nossa comunidade se juntava e ia para cima. E eles acabavam indo embora. E que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo esse nosso programa? Olha aí, pessoal, a gente precisa aprender que os recursos da natureza acabam e o povo fica numa miséria que dá dó. Então, vamos nos organizar para evitar a exploração e para garantir a nossa própria sobrevivência. É isso aí, de braços dados, todo mundo unido, a gente consegue as vitórias que precisa. Então tá, pessoal, até mais. Uma bela lição de organização nos dão essas comunidades ribeirinhas. E é a natureza que agradece. Bom, nós convidamos agora para participar do nosso programa 2 pesquisadores. O professor José Chico e a professora Joaquina. Bom, professores, que alternativas estão sendo pensadas para desenvolver a região sem destruir o meio ambiente? O mais importante é começarmos a pensar que a Amazônia tem uma riqueza incalculável e que a floresta em pé e não a madeira derrubada ou o minério extraído das entranhas da terra é que vão ter valor. Mas para manter a floresta em pé, precisamos pensar alternativas de vida e de desenvolvimento para toda a região amazônica. É verdade. Então, olha só, professor e professora, nós estamos recebendo algumas mensagens dos nossos telespectadores. Por exemplo, eu vou ler aqui um e-mail que eu acabei de receber. Raimundo Nonato pergunta se a extração de madeira tem que ser proibida ou se existe alguma maneira de retirar sem destruir a floresta. O que você acha, professor? Veja só, a madeira é usada em muitas frentes de produção, em construções de casas, de móveis, de peças de decoração e muitas outras formas de aproveitamento. O que acontece é que a madeira sai dos estados da Amazônia de maneira bruta, em torres, e isso baixa o preço no mercado de consumo. Mas as empresas que têm tecnologia de beneficiamento e de produção é que saem lucrando. Uma maneira de mudar esta situação seria investir em tecnologia de ponta para beneficiar a madeira na própria região e retirá-la com preços mais valorizados e em menor quantidade. Outra coisa importante, caro Raimundo Nonato, é fiscalizar a extração de madeira para proteger as áreas de preservação e também para evitar que a madeira seja explorada de maneira ilegal. O poder público precisa fiscalizar, além de estabelecer limites para a exploração e definir áreas de corte, de reflorestamento e de manejo das florestas, fazendo o que a gente chama de zoneamento ecológico. Não podemos esquecer da certificação dos produtos que são extraídos de maneira adequada, para que os produtos ilegais não tenham aceitação no mercado externo. É por isso que é fundamental que haja
um manejo adequado e que os produtos saiam legalmente, para que com isso o certificado possa ter o seu devido objetivo garantido. Muito bem, professor. Então agora eu gostaria de dizer que a gente recebeu uma ligação de um ouvinte. Espera só um momentinho. Alô? Quem fala? Aqui é o Pedro da Silva. Diga aí, Pedro, por que você está ligando? Eu quero perguntar aí para vocês desse programa sobre a situação da Terra. A gente vive aqui há muito tempo e a gente não sabe como vai ser o futuro porque nós não temos título dessa terra. O que a gente faz? Olha só, Pedro, essa é uma situação que também precisa ser enfrentada pelos estados. As terras têm que ser regularizadas para evitar que as empresas ou que as grandes proprietários aproveitem para grilar, ou então para ocupar ilegalmente. Toda a terra tem que ser titulada. Enquanto não houver esta organização, lideranças populares, como o caso da irmã Dorothy, continuarão sendo assassinadas, pois os estados são omissos no seu papel de fiscalização e de controle das terras. Tá certo, então. Eu vou ler mais uma pergunta que chegou aqui nos nossos estúdios. É o seguinte, é uma pergunta sobre os investimentos feitos pelo governo. O que o professor pensa que pode mudar? O governo precisa investir um pouco mais na Amazônia. E os investimentos hoje são dirigidos especialmente para a militarização e para os grandes projetos de desenvolvimento, tal como as hidrelétricas, as estradas e os créditos para os plantadores de sojas e outros produtos, especialmente na rede do agronegócio. A alternativa seria aumentar os recursos, mas o mais importante é direcionar o dinheiro público para atividades de manejo florestal, investindo principalmente em projetos sustentáveis que tenham ampla participação da população local. É isso aí. E é preciso também garantir que a população regional tenha maior qualidade de vida e tenha também geração de empregos. As comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e tantas outras têm muito a nos ensinar. Elas conhecem os ciclos da natureza, o regime das águas, as plantas, os animais, e isso precisa ser muito, muito valorizado. E uma última pergunta, professor. Andam dizendo por aí que as terras indígenas atrapalham o desenvolvimento da região, como se os povos indígenas não participassem de muitas maneiras na economia do lugar. Eu ouvi também que, além de demarcar as terras, o Estado brasileiro ainda gasta para protegê-las. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Um estudo muito importante, feito por uma universidade dos Estados Unidos, mostrou que as áreas indígenas são as que têm maiores áreas preservadas e protegidas, e que a demarcação das terras desses povos é a forma mais barata de preservação. Como assim, professor? Esse estudo mostrou que, nas terras indígenas, o Estado não gasta com o pessoal para fiscalizar e proteger, uma vez que as comunidades indígenas fazem esse serviço. O Estado também gasta menos com o reflorestamento e com os projetos de recuperação ambiental, pois as terras indígenas são menos expostas à exploração sem limites. E sabe de outra coisa, Chiquita? Uma das coisas que os pesquisadores do estudo fizeram foi observar fotos de satélite. E elas mostraram que as áreas desmatadas são muito maiores nos parques e nas reservas ecológicas do que nas terras indígenas, aonde esses povos têm a posse. Esse é um estudo muito importante
que mostra que a demarcação das terras indígenas é uma medida de justiça com estes povos, mas é também um investimento seguro na vida de muitas espécies da biodiversidade. E ainda tem presidente por aí que diz que os povos indígenas são entraves. Esse presidente tem que repensar os seus conceitos. Bom, vamos agradecer a esses dois professores. Muito obrigada pela sua participação. E a gente volta já já. Papai, oi, meu filho. Ô pai, você não sabe o que eu acabei de escutar na televisão, pai. O que tu viu lá na televisão, meu filho? Um programa muito bacana sobre a Amazônia. E o que dizia lá? Eu vou te contar. Pai, você sabia que a gente tem motivos de sobra para preservar a Amazônia? Eu sei, meu filho, porque eu vivo aqui há muito tempo. Você sabia que na Amazônia contém 1/3 de árvores de todo o planeta Terra? É isso aí. E que as árvores são as maiores responsáveis por retirar da atmosfera uma porção de gases poluentes que, se ficarem no ar, vão aumentar a temperatura da Terra, pai. E você sabia, meu filho, que de cada 5 litros de água boa para beber, 1 litro sai daqui da Amazônia? Eu sabia sim. E isso quer dizer que aqui na Amazônia tem 20% da água doce do planeta Terra. Você sabia, filho, que a maior riqueza da Amazônia não é o solo ou os minérios, mas a cobertura verde e a variedade de seres vivos que vivem ali? Sabia sim. Ô pai, e você sabia que só na Amazônia existem mais de 2 milhões de espécies de plantas e de animais nativos? E você sabia, filho, que grande parte dos medicamentos que servem para prevenir e curar doenças foram desenvolvidos a partir de plantas e animais da Amazônia? Pois é, por isso que eu fiquei tão animado com esse programa, porque eu acho que agora a gente pode dizer que a Amazônia é muito importante e ela tem que ser tratada com todo o nosso carinho, não é não, pai? É isso mesmo, meu filho. Vamos lutar e preservar a Amazônia. É isso aí, eu pensei até que a gente pode fazer um abaixo-assinado. Você me ajuda, pai? Eu ajudo, filho. Vamos lá então, vamos escrever o abaixo-assinado. Vamos lá. Chiquita, Que foi, velho? fiquei aqui matutando umas coisas. O que, velho? O que é que se pode fazer para promover a defesa da vida na Amazônia, Chiquita? Olha, eu fiquei pensando que a principal questão é a vontade política. É preciso querer fazer as mudanças e fazer cumprir as leis ambientais também. Fiscalizar. Mas também é muito importante que todas as pessoas estejam envolvidas, que lutem para defender a vida na Amazônia. Senão não adianta nada, né, velho? É mesmo, Chiquita. E o governo precisa investir muito dinheiro em pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade amazônica, né? Senão não adianta, Chiquita. E não adianta vir com esses projetos de cima para baixo. Precisa ter participação das pessoas do lugar, da comunidade científica. Tem que ter planejamento participativo e também tem que ter a aprovação das pessoas de todo e qualquer projeto que envolva a vida delas. É a coisa mais lógica, tu não acha, velho? Eu acho, Chiquita. E também é muito importante pensar no impacto de obras como as hidrelétricas, porque a região amazônica não suporta barragens de alta queda. E outro problema, Chiquita, as barragens alagam uma enormidade de florestas que vão apodrecer e gerar muitos gases tóxicos. É isso aí. Quem sabe o nosso país não poderia aproveitar outras fontes de geração de energia que não causem tantos estragos ao meio ambiente. Eu fiquei pensando aqui, tem energia solar e sol é o que não falta num país tropical. E tem também a energia gerada pelos ventos, né? Chiquita, tem que investir numa outra coisa muito importante. O que, velho? Na educação. Um povo consciente é feito de cidadãos que conhecem os seus direitos, que fiscalizam e que respeitam o ambiente em que vivem. Tu tem toda a razão, sabia, velhinho? Esse negócio de educação ambiental é a melhor coisa. É mesmo muito importante.
vida na Amazônia, para poder valorizar essas coisas que as pessoas desconhecem, né? E para as pessoas desenvolverem também um senso de responsabilidade com o meio ambiente, né? Chiquita, e na universidade é preciso desenvolver estudos comprometidos com as necessidades da população amazônica. Pesquisas que tragam benefício para as pessoas e para a natureza em geral. É isso aí. Eu gostei muito desse programa. Você não gostou, velho? Eu adorei, Chiquita. Mas a gente vai ter que terminar com nossa conversa, não é não? E a gente vai se despedindo de vocês, convocando a todos para se unirem nessa campanha em defesa da vida. Vamos fazer parte desse mutirão para a Amazônia. A Amazônia é responsabilidade de todos nós. É a vida da qual fazemos parte. Pedimos uma chance. Pedimos um futuro. Que resposta vamos dar? Então, vamos todos nos envolver nas discussões, buscar alternativas, procurando conhecer essa imensa pluralidade como um grande presente da vida. Um abraço para vocês e até mais. Um abraço muito grande e vamos nos unir nesta luta em defesa da vida, em defesa da Amazônia. Um mutirão pela Amazônia. Até mais, pessoal! Até mais! Deu, esse é o André. Um abração pra todo mundo de Belém do Pará. Esse que fez toda a filmagem aqui conosco. Valeu por ter me convidado para esse projeto. Essa é a Edi, a dona de todo esse estúdio aqui no qual nós filmamos os bonecos. Foi um prazer conceder tudo isso aí. Tchau. Eu sou o Roberto e esses bonecos todos aqui pendurados são os personagens que a gente acabou trabalhando nesta apresentação em defesa da Amazônia. Força na luta! Eu sou Yara, esses são os meus personagens e foi um grande prazer trabalhar nesse filme. Esta é a Camila, filha de Roberto e Yara, com a sua personagem Maiá.